Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu tenho o hábito de sempre orar, ler a Bíblia antes de dormir, e eu não estava conseguindo dormir. E eu creio que é para mim fazer esse vídeo e compartilhar com vocês aquilo que Deus ele falou no meu coração essa noite. Sobre o tempo. O tempo. Muita gente, principalmente muitos cristãos, muita gente que serve a Deus, independente da sua igreja, da sua religião, denominação. Você que crê na Bíblia, você que professa uma fé, né? Você que tem o hábito de orar, o hábito de frequentar uma instituição religiosa, e você tem a esperança em Deus, muitos têm, infelizmente, nos dias de hoje, né, que antecede a volta de Jesus, têm desistido, têm desanimado, têm desacreditado daquilo que tanto confiou, daquilo que tanto esperou, tem perdido a esperança. E eu trago uma palavra de Deus para o seu coração, para que você venha se animar, tá bom? Venha se animar, porque o teu sonho, aquilo que você busca, aquilo que você crê, vai acontecer. Mas não vai acontecer no teu tempo. Não vai acontecer do teu jeito, da sua forma. Não vai. Vai acontecer melhor do que você pensou e imaginou. Mas no tempo de Deus. E tem muita gente que ela não está sabendo viver no tempo de Deus. Ela não está sabendo viver no tempo de Deus. Existe o nosso tempo. E existe o tempo de Deus. E o tempo de Deus ele vai chegar na sua vida. Vamos lá. Para a palavra. Você pode abrir em Gálatas, tá? Em capítulo 6, a partir do versículo 8. Porque o que semeia da sua carne, da carne se fará. O que semeia da sua carne, da carne se fará. A corrupção. Que semeia da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no espírito se fará a vida eterna. Então, aqui já começa a contar o tempo. A carne, ela está debaixo de um tempo. O espírito está debaixo do tempo de Deus. A carne está debaixo do tempo terreno. O sol nasce, o sol se põe, o tempo passou para a carne. E a carne, ela é temporal. Você vai morrer, eu vou morrer, tudo vai passar. Mas uma coisa não passa, é a palavra de Deus. Uma coisa não passa, que é o Espírito de Deus. Uma coisa não passa, que é a sua alma. Isso não passa. Nós somos eternos. Então, o Espírito de Deus, a sua alma e o nosso espírito, ele não está debaixo do tempo terreno. Ele está debaixo do tempo de Deus. Não existe tempo para aqueles que vivem no espírito. Então tem muita gente que está nas igrejas que isso é pregado no altar, isso é falado, e para as pessoas se preocuparem com o tempo, né? Que o tempo é inimigo, né? Que o tempo é isso, que o tempo é aquilo. Eu até entendo, para que venha despertar aqueles que estão vivendo no tempo da terra, para eles despertarem e viverem debaixo do tempo de Deus.
que é no espírito. Porque aqueles que estão vivendo no espírito, eles não veem o tempo passar. O tempo não é prejudicial à fé. O tempo não é prejudicial à caminhada com Cristo. Pelo contrário, tudo que acontece na vida daqueles que vivem no espírito coopera. Por quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque vivem debaixo do tempo de Deus. Não vivem ansiosos, não vivem preocupados, não vivem, vamos dizer assim, angustiados. Não. Sofrem, passam, vivem, sentem tudo que tem que se sentir nesse tempo, mas não vive debaixo do tempo. Um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, ele não vive na dor da noite, mas na alegria do amanhã. Vive pela fé, vive no Espírito. Vamos lá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. É aí que está o segredo. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo, que tempo é esse? No tempo de Deus. Se não tivermos desfalecido, se não tivermos desanimado, se não tivermos parado. Então, para nós estarmos debaixo do tempo de Deus e a resposta vir, o milagre acontecer, o seu objetivo se cumprir, o teu sonho se realizar, você precisa aproveitar o tempo que você tem. Você tem 24 horas por dia. Você precisa aproveitar esse tempo para praticar a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus, para colocar em prática aquilo que você tem ouvido da parte de Deus, e muitas das vezes você tem perdido o seu tempo. Perdido o seu tempo com entretenimento, perdido o seu tempo com diversão, perdido o seu tempo com más escolhas, maus pensamentos, maus sentimentos, perdido o seu tempo. Entende? Eu não sei se você está conseguindo entender, mas tem muito cristão, tem muita gente que está jogando o tempo dela fora. Ela está usando o tempo que ela tem para falar, para pregar, não para viver. Não para viver. Ela está usando o tempo dela para ensinar. Ela até ensina a palavra de Deus, mas ela não mostra. Ela não vive, ela não desfruta, ela não usufrui. Entende? Por quê? Porque ela não está debaixo do tempo de Deus. A tristeza, a angústia, a mágoa, o rancor, o ódio, o desespero, a desesperança, enfim, começa a tomar conta do tempo dela. Começa a tomar conta do coração, da mente. Isso tem ocupado o tempo dela. Entende? Está aqui, ó. Se não houvermos desfalecido. Então, quantas pessoas têm desfalecido na fé? Quantas pessoas têm desfalecido na confiança? Desfalecido na santidade? Santidade que eu falo não é ser santo, não, que não existe santo. Santo e é só um, é só Jesus. Mas é se separar, usar o seu tempo para se separar daquilo que desagrada a Deus e edificar um altar no seu coração. Entende? E isso leva tempo, leva dedicação, leva esforço. Por exemplo, enquanto a minha esposa e o meu filho foi dormir,
Eu vou aproveitar o meu tempo para me ler a Bíblia. Aproveitar o meu tempo para a sós com Deus, ter uma comunhão com Ele. Entende? A minha cabeça, o meu corpo quer descansar. Mas eu descanso depois. Porque o tempo está passando. Entende? Então, você precisa mudar a sua mente. Há anos atrás, eu pensava que o tempo era meu inimigo. Mas, para quem anda no Espírito, o tempo é aliado. O tempo é aliado. Por quê? Porque abrevia. Quanto mais o tempo passa, mais está perto da promessa se cumprir. Porque a pessoa está no Espírito, está na fé. Ela não está desanimando, ela não está desistindo. Tudo e todos está fazendo para ela parar, mas ela não para. Ela não pode perder tempo parando. Ela não pode perder tempo duvidando. Ela não pode perder tempo pensando coisas que não tem nada a ver com o que está escrito sobre ela. Se está escrito aqui que ela é a imagem e a semelhança de Deus, por que ela vai perder tempo crendo, ouvindo em quem diz algo ao contrário? Se está escrito aqui que ela é mais do que vencedora, aqueles que estão em Cristo Jesus é mais do que vencedor, então se ela está em Cristo Jesus, debaixo do tempo de Deus, por que ela vai ficar se preocupando com pensamentos de derrota, de fracasso? Então todas as coisas que eu pensava que estava demorando, que eu pensava que não ia acontecer, sabe? Enquanto eu ficava com esses pensamentos, eu não estava debaixo do tempo de Deus. E realmente não iria acontecer. Mas na hora que eu comecei a viver a fé, independente se aconteceu ou não, por exemplo, não aconteceu ontem, não tem problema, é o hoje. Hoje vai acontecer. O amanhã não existe. O ontem também não existe mais. Existe o hoje. E quando chegar o amanhã não vai existir também. O amanhã será hoje. Então todo dia é hoje. Então todo dia você tem que crer. Todo dia você tem que usar a fé. Todo dia você tem que ter esperança. Todo dia você tem que confiar. Todo dia você tem que lutar. Todo dia tem que ser como se fosse o primeiro. Aí você não vai se preocupar com o tempo. E é lógico que nós aqui na Terra, como a palavra de Deus diz, como as Escrituras diz, né? Aqui na Terra há um tempo determinado para tudo. Você precisa plantar. Então você precisa fazer a sua parte. Você precisa planejar. Você precisa colocar uma data. Para tudo que eu conquistei na minha vida, eu coloquei data. Eu coloquei data para mim se libertar. Eu coloquei data para mim ser batizado com o Espírito Santo. Eu coloquei data para me casar. Eu coloquei data para mim ter um filho. Eu coloquei data para mim conquistar o carro. Data para arrumar teu emprego. Data. Planejar e datar. Entende? E você aproveitar o tempo para agir em prol daquilo que você quer. E aí que tá. Quando você está aproveitando o tempo aqui na Terra, focado naquilo que você quer, aí você está debaixo do tempo de Deus. Porque não vai, muitas das vezes, não vai acontecer do jeito que você determinou. Quantas foram as vezes que não aconteceu no tempo que eu determinei? Mas eu tive que determinar um tempo. Entende? E mesmo não acontecendo no tempo que eu determinei, eu não desisti. Eu não desanimei. Entende? Aí a gente pensa que está demorando. A gente pensa que era para ter
acontecido antes, já era para ter acontecido há muito tempo. Mas quando a resposta de Deus vem, quando o milagre chega, quando a conquista vem, o que as pessoas falam? Elas falam assim: chegou na hora certa. Deus é maravilhoso. E aconteceu muito mais do que eu imaginei, do que eu pensei. Porque esse é o nosso Deus. Entende? Enquanto você fica preocupado com o tempo, ansioso com o dia de amanhã, você não está debaixo do tempo de Deus. E por mais que você fale que um dia vai chegar, é no tempo de Deus, não vai chegar. Não chegará. Pare de se iludir. Pare de se iludir. Aqueles que estão debaixo do tempo de Deus são aqueles que estão vivendo pela fé com prática. São aqueles que não estão perdendo tempo com a preguiça. Não estão perdendo tempo com o medo, com o fracasso, com a derrota. Não estão perdendo tempo com o diabo. Não estão perdendo tempo com nada e nem com ninguém. Não estão perdendo tempo com nada. Pelo contrário, estão ocupando o tempo deles com a palavra de Deus, ocupando o tempo deles em fazer o bem. Não estão se cansando em fazer o bem. Entende? Fazer o bem. Não se canse em fazer o bem. Não se canse. Então, quantas pessoas desistiram porque elas olharam para o tempo? Olhou para o tempo. Está demorando demais. Há quantos anos que eu estou servindo a Deus e nada? Há quantos anos eu oro? Há quantos anos eu creio? Há quantos anos eu faço? E nada. E realmente não acontece. E realmente não acontece. Deus, ele é atemporal. Deus está acima do tempo. Deus é o criador do tempo na Terra. Na Terra tem tempo determinado para tudo, assim como está escrito: há tempo para nascer, há tempo para crescer, há tempo para se reproduzir, há tempo para morrer, há tempo para tudo. Debaixo da terra há tempo para tudo. Entende? Mas para o tempo chegar, você precisa plantar. Para o tempo de Deus chegar, você precisa plantar. Há um tempo determinado para uma semente brotar. Mas para essa semente brotar, alguém tem que plantar ela. Tem que chegar o tempo do plantio. Será que você está plantando? Depois que planta, aí é no tempo de Deus. Você não sabe. É uma estimativa. Mas você não sabe o certo, quando que vai brotar. Deus sabe, você não. Entende? Brotou. Tem um tempo determinado para crescer. Você não sabe em qual tempo. Você não sabe exatamente em qual tempo. Você não sabe se vai ter imprevisto. Não, você tem que estar focado, cuidando do plantio, fazendo a sua parte. Porque quando vier imprevisto, você está ali pronto para estar se defendendo, vigiando aquilo que você plantou, até aquilo crescer e frutificar. Entende? Então, viva na fé. Eu já me preocupei muito com o tempo. De verdade. Isso me prejudicava demais. Ficava ansioso. Sabe? Hoje não. Hoje não. Não se preocupa. E o diabo, ele quer colocar dúvida no seu coração. Eu lembro, é só um exemplo de centenas que eu poderia dar da minha vida sobre o tempo de Deus. Eu lembro que assim, quando eu entrei para a igreja e me converti, eu tinha 20 anos de idade, jovem, imaturo, com a flor da pele ainda, né? Os hormônios. E na época eu lembro que
a juventude estava toda namorando. Toda a juventude estava namorando, arrumando namorada, indo pro cinema. E o Espírito Santo falou no meu coração assim: você veio para a igreja para namorar ou para me conhecer? Aí eu, não, foi para te conhecer, meu Deus. Então não namora agora. Não é a hora. Não é a hora. E eu fiquei pensando, quando eu vou namorar então? Tipo assim, daqui a quanto tempo eu vou namorar então? Porque tá todo mundo indo namorar. E o Espírito Santo falando no meu coração: esquece o tempo. Quando chegar a hora eu vou te falar. Eu tinha que obedecer. Eu falei, tá bom. E quando eu decidi que eu não ia namorar, é aí que vem as oportunidades que não vêm de Deus. As meninas começaram a me chamar para ir para shopping, para ir para cinema. Aí eu, não vou. Não quero. Enquanto eu não estava querendo namorar, tipo assim, ninguém vinha. Na hora que eu comecei a desejar a namorar, e Deus falou assim comigo: não é a hora, aí veio um monte. Eu falei, como é que pode? Aí veio a dúvida, porque foi passando o tempo, foi passando uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, e todo mundo lá namorando, e eu naquela dúvida, namoro ou não, sabe? Eu não estava no espírito ainda, eu estava debaixo do meu tempo, e aproveitando mal o meu tempo. Até que eu um dia, em pensamento, conversei com Deus. Falei, meu Deus, quando é que eu vou namorar? E Deus foi bem claro assim: pode ser amanhã ou pode ser daqui a 10 anos. Quem sabe a hora sou eu. Você está preparado para esperar? Você está preparado para focar em mim? Você está preparado para abrir mão do seu namoro por mim? Aí eu, mas se demorar 10 anos? E Deus falando assim: sim, e se demorar 10 anos? Você vai ficar sem namorar 10 anos? Você tem fé? Eu falei, tenho. Pode demorar 10 anos. Não é isso que eu quero não, Deus, mas se for da sua vontade, amém. Pode demorar 10 anos. Eu não vou namorar ninguém até eu estar pronto. Por quê? Naquela época, eu nem liberto era direito, cheio de maus hábitos, não tinha o Espírito Santo, não tinha entendimento, entende? Mas eu já ouvia a voz de Deus, eu já entendia o que Deus ele queria de mim, entende? Então, eu tive que esquecer o tempo e olhar para as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são atemporais, são eternas. Eu foquei na alma, eu foquei no espírito, eu foquei na fé, eu foquei na salvação, eu foquei no ganho de almas, no evangelismo. Resumindo, se passaram 4 anos, não se passaram 10, não se passaram 5, se passaram 4 anos. Nesses 4 anos que eu foquei em Deus, né, e não no namoro, eu fui liberto, eu recebi o Espírito Santo, e Deus foi me mostrando os passos. Ele falou, você não vai namorar não, você vai casar.
estou preparando a sua esposa. Você não vai namorar, você vai casar. Porque quem é meu não namora para casar, casa para namorar. Você vai conhecer, sabe? Olha só, dito e feito, Deus me mostrou a minha esposa e eu tive que agir a fé. Fui lá falar com ela, ela relutou, não queria de jeito nenhum. Mas deu tudo certo. Entende? Depois, se vocês quiserem, eu conto como que foi. Mas eu vou falar do tempo. Em 4 anos, eu me libertei, recebi o Espírito Santo, namorei, noivei e casei. Entre o meu namoro e casamento, demorou 1 ano e 2 meses. Eu casei. Tudo certinho. Depois que eu casei que eu fui namorar. De verdade. Fora isso, foi tudo no Espírito. Entende? No tempo de Deus. E Deus fez muito mais do que eu pensava, muito mais do que eu imaginava, muito mais. Por quê? Os meus amigos que namoraram fora do tempo de Deus, namoraram a seu tempo. Sua maioria, se não bem dizer todos daquela época, não estão na fé. Não estão vivendo a promessa. Entende? E isso é muito triste porque eles desperdiçaram o tempo deles. Entende? Então não olha para o tempo. E se você for olhar para o tempo, olha para o tempo como seu aliado. Porque você é igual ao vinho. O vinho, quanto mais tempo passa, mais valioso ele fica. O vinho, quanto mais tempo passa, mais valioso fica. E você é um vinho. Você não é uva. A uva, ela estraga. Se você compra uma uva, eu não sabia, mas Deus estava me fazendo um vinho. Ele falou, não esquece do tempo, não namora. Não foi fácil não, pessoal. Pensa que foi fácil, foi difícil. Foi sacrifício, não foi fácil. Ver todo mundo namorando, ver todo mundo se divertindo. E você lá, ó, negando a sua carne. Mas esse era o processo da uva sendo amassada para fazer o vinho. E quanto mais o tempo passa, melhor fica o vinho. Entende? Então, Deus honrou no meu casamento, tem honrado. E por aí vai em vários exemplos. Exemplos e mais exemplos, quando a gente vive debaixo do tempo de Deus. Então, se ainda não chegou na sua vida, se você ainda não está vivendo a promessa, se você ainda não está tranquilo, se você ainda não está em paz, porque você não está debaixo do tempo de Deus. Quem está debaixo do tempo de Deus, por mais que o milagre não tenha se materializado, ele não está vivendo, mas ele está em paz, ele está bem, ele não está sozinho. Eu passei 4 anos sozinho, 4 anos sozinho, 4 anos sem dar um selinho, 4 anos fiel, 4 anos ali, ó, muitas das vezes sendo criticado, zoado, entende? Por outras pessoas. 4 anos sem olhar para o tempo dessa terra.
mas olhando acima do tempo, olhando para Deus, para o dono do tempo. As coisas aconteceram. E é muito forte. E aí? Já são 19 anos. 19 anos. 19, eu casei com 24. Eu tô com 41. 20, 19. 18 anos. 18 anos casado. Né? E parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Entende? Muito bom. Então, não perca a sua fé, não perca a sua pureza, não perca a sua salvação. Parece que foi ontem que eu me converti. Parece que foi ontem que eu me libertei. Parece que foi ontem que eu recebi o Espírito Santo. Parece que foi ontem que o meu filho nasceu. O meu filho tem 11 anos já, mas parece que foi ontem. Sabe? Tá tudo aqui, ó, na memória, fresco, parece que foi ontem, sabe? A gratidão. A gente não consegue ver a dor, a gente não consegue ver a gente não consegue sentir o tempo passar, mas sentir a coisa ruim. A gente sente só aquilo que é bom. Olha como que Deus é maravilhoso. Então, quantas pessoas estão cansando, estão desanimando, estão cansando de fazer o bem, porque elas não estão vivendo na fé, não estão vivendo no Espírito, não estão vivendo debaixo do tempo de Deus. Viva debaixo do tempo de Deus. Tá ligado? Tem muita coisa que ainda não aconteceu na minha vida. Mas eu não estou preocupado com o tempo. Não estou, de verdade. Porque o que importa é a eternidade com Cristo. José, se ele tivesse preocupado com o tempo, ele não tinha se tornado governador da noite para o dia. Entende? José estava sendo preparado. Então, todas as lutas, todas as guerras, todos os problemas, todos os desafios, todas as quedas que você teve, é uma preparação para você aprender e vencer. Porque Deus pode mudar a sua vida do dia para a noite, mas não vai fazer isso se antes você não mostrar para você mesmo que você governa a si mesmo. José, ele só se tornou governador do Egito porque ele aprendeu com o tempo a governar a si mesmo, governar suas emoções, governar a si mesmo. Governou as suas emoções, governou quando foi jogado no buraco, governou como escravo, governou tudo, governou o medo dele, governou a dúvida, governou a incredulidade. Ou você acha que o diabo não falava na mente de José? Cadê o seu Deus que te prometeu te fazer grande? Os seus irmãos te traíram, te jogaram no poço, e ele foi aprendendo a viver debaixo do tempo de Deus e sair do tempo dele. Entende? Governou lá quando estava na casa de Potifar, governou quando ele negou, entende? Se prostituir, governou quando ele foi injustiçado, caluniado e preso, governou na prisão, se tornando carcereiro lá, fazendo o bem. José só fazia o bem. Governou quando revelou um sonho para o copeiro, governou mesmo o copeiro não reconhecendo ele. Você pensa que José, ele não queria que as coisas acontecessem rápido? Na hora que
ele revelou para o copeiro o sonho. Ele falou assim: quando estiverem diante do rei, lembra o rei de mim, fala para ele que eu estou aqui injustamente. O copeiro esqueceu dele, mas Deus não. O copeiro esqueceu de José e ele ficou mais 2 anos lá, mais 2 anos. Isso é tempo pra caramba, esperando milagre. Depois de 2 anos, né, Deus fez uma situação aonde José, ele se tornou governador, que você sabe que ele foi revelar o sonho de Faraó. Então você tem que se preparar. Você não pode perder tempo. Faça a sua parte. Deus, ele quer fazer um milagre na sua vida. Deus, ele quer que você tenha resultado. Deus, ele quer muito mais do que você. Mas não tem como ele fazer nada se você não estiver aproveitando o seu tempo, agindo a fé, crendo, perseverando e vivendo debaixo do tempo de Deus. Porque quando você menos esperar, menos imaginar, assim como na vida de José, o milagre vai acontecer. Eu tenho certeza que José, ele não sentiu 13 anos passar. Se eu não me engano, foram 13 anos, desde quando ele saiu da casa do pai até ele se tornar governador. Entende? Então, as coisas não vão ser do seu jeito, não vão ser do seu modo, não vão ser no seu tempo, não vai ser quando, não vai ser. Não vai. Vai ser além, vai ser muito mais. Mas para isso acontecer, você precisa viver pela fé. Está em paz. Está em paz. Tenho certeza que José, ele estava em paz. Enquanto ele não aprendeu, sabe, o quanto mais rápido você ficar em paz com você mesmo, mas em guerra com o mundo, em paz com você mesmo e em guerra com o mundo. Em guerra, agir na fé. Aí o milagre acontece. Fechou? Então o tempo é seu aliado. Deus é atemporal. O tempo é seu aliado. Deus te abençoe. Tchau, tchau.